Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui essa noite, dá um glória a Deus aí. Eu creio que esta é a quarta-feira da sua vitória, no poderoso nome de Jesus. Permita-me ser grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui na Devec Meyer. Eu preciso externar a Deus a minha gratidão e externar também a minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, pastor Renato, pastora Priscila. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite, pela honra da oportunidade de estarmos juntos. Ao pastor Caio, Deus abençoe sua vida, casa e família. Pastor Gustavo, Deus abençoe ele, sua esposa, toda a sua família. A você que é membro dessa igreja, Deus te abençoe. Deus continue te usando aqui no Meyer. Você é uma potência na mão de Deus aqui nesse lugar. Que Deus continue sendo contigo. Eu estou hoje acompanhado do meu jogador. Já foi apresentado aqui o Telzinho. Botafogo nada, vai jogar no Flamengo, se Deus quiser. Eu olho para ele, eu vejo minha aposentadoria assim, pertinho de mim. Ai, meu Deus, usa ele, Senhor. Deus abençoe você, filho, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. A minha esposa está em casa hoje com a Maitezinha, que é a nossa caçula. Estão intercedendo com certeza por nós. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que creem na palavra de Deus, digam amém. Amém. Me preste a sua atenção. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, para que daqui a pouco possamos ler alguns versículos juntos. Nós estamos essa noite meditando acerca de dois milagres mais conhecidos que Jesus fez em seu ministério terreno. Esse é um milagre que até música já virou. Você já ouviu aqui alguns hinos na sua vida que foram inspirados nesse milagre de Marcos 10, 46. E a Bíblia, ela nos dá alguns detalhes muito interessantes acerca desse milagre. Em Marcos capítulo 10, Cristo já estava no final do seu ministério. Então Cristo, já no capítulo 11, faz a entrada triunfal em Jerusalém, o que marca o final do seu ministério terreno. Marcos 10, o capítulo que antecede, não é o início nem o meio da sua jornada. Cristo já estava no final, nos últimos dias do seu ministério terreno. Quando a Bíblia diz, no versículo que lemos, versículo 46, que Jesus entra em Jericó, mas o versículo 46 também diz que ele já estava saindo de Jericó. Se você for parar para perceber, Marcos capítulo 10, versículo 46, expõe a todos nós que Cristo chega, mas não fica. Ele estava passando por Jericó. Cristo não tinha uma agenda para Jericó naquele dia. Cristo não tinha um compromisso em Jericó naquele dia. Cristo não iria se hospedar em Jericó naquele dia. Cristo entra em Jericó, e o mesmo versículo diz que ele já estava saindo de Jericó. O que vai marcar a entrada e saída de Jesus é só esse milagre. Nesse dia,
A única coisa que Cristo fez em Jericó foi esse milagre. Aqui no Rio de Janeiro existem alguns lugares que fazem divisa com Minas Gerais e por incrível que pareça, você está no Rio, entra em Minas e andando mais você chega no Rio de Janeiro de novo. São lugares de passagem, você passa por eles para chegar em outro lugar. Aqui é a mesma coisa. Ele estava cumprindo o seu ministério, cumprindo o final da sua trajetória. Ele entra em Jericó e já estava saindo de Jericó. Primeiro detalhe, Meyer: Jericó não pode reclamar da ausência de Jesus, porque ele entra em Jericó, já estava saindo de Jericó. E por que é, pastor, que Jesus não sai de Jericó sem que um milagre aconteça? Vamos lá. O milagre só aconteceu nesse texto porque um cego chamado de Bartimeu, ouvindo que era Jesus que estava passando, começou a clamar. Começou a fazer o quê? Você está aqui mesmo? Começou a fazer o quê? Clamar. E por que ele começou a clamar? Porque ele soube quem estava passando. Aqui eu já tenho a primeira palavra para a sua vida nesse culto da vitória. Não adianta você saber que Jesus está aqui se você não faz nada para atrair a atenção dele. Não, pastor, eu sou do time que eu gosto de ficar na minha. Jesus conhece a minha dor. Que lindo, eu sei que ele conhece a sua dor. Mas imagina se o leproso pensasse assim: não seria curado. Imagina se a mulher hemorrágica pensasse assim: não teria sido curado. Imagina se Marta e Maria não fossem chamar Jesus, Lázaro não teria ressuscitado. Eu vim essa noite lembrar para alguém e dizer para alguém: Jesus conhece o teu problema, conhece, mas tem dias que vitória só vem para quem clama, para quem expõe o que precisa, para quem busca a atenção do mestre. Existem vitórias que só vão chegar da vida de pessoas que não tiverem medo de ser expostas, que não tiverem vergonha de partir para cima em direção do seu milagre. Ele, quando percebeu quem estava, ele não esperou nada, ele começou a clamar. Minha pergunta para você nessa quarta-feira: o que você precisa começar a fazer depois de hoje? Porque ele era cego, mas duas coisas nele funcionavam muito bem. O que? Ele ouvia e ele podia falar. Ele não deixou um problema paralisar toda a sua vida. Ele fez o melhor com o que ele tinha. A minha oração é que nessa quinta-feira, já amanhã, você comece a fazer alguma coisa a fim de que a tua vitória se aproxime de você. Vitória não é para quem está deitado em berço esplêndido, é para quem está reagindo, é para quem está agindo, é para quem está fazendo alguma coisa. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, quando ele clamou, a coisa resolveu? Olha para cá, eu pensei que quando ele tivesse acabado de clamar, estava resolvido. Só que não foi assim que aconteceu. Não, pastor, não. E só quem já passou por isso vai entender a minha fala. Quando ele começou a clamar, ele arrumou um problema. Quem é que nunca, depois de entrar numa campanha de oração, em vez da coisa melhorar, piorou? Quem é que nunca, depois de começar a cantar, pregar, servir, ensaiar, se envolver, em vez da coisa melhorar, piorou? Será que só eu ou alguém que está aqui comigo se identifica com isso? Tem dias que porque você justamente começou a fazer alguma coisa profética, em vez da coisa melhorar, a coisa piora. Quando ele começou a clamar, ele arrumou inimigos. Porque quem estava à volta de Cristo começou a repreender ele, falando assim: fica quieto, cala a sua boca. Como assim, pastor? Olha o que o versículo 48 diz, Marcos 10, 48, acompanha comigo, está assim: e muitos o repreendiam para que o quê? Com ânimo, para que se calasse.
poucos, pastor. Não, está no texto. Muitos. Imagina uma multidão gritando para ele: cala a boca, fica quieto, não clama, se cala, está falando muito alto, está fazendo muito escândalo, fica quietinho, fica para lá, cala sua boca. Muitos o repreendiam. E a Bíblia diz que quando repreenderam ele, ele calou a boca e ficou na dele. Está assim na Bíblia? Ah, não? Diz a Bíblia que quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele... Eu tenho uma palavra profética nessa quarta-feira. Não é para quem está aqui vendo o culto, é para quem está aqui cultuando. Recebe essa palavra: toda oposição contra o Meia será combustível para a tua vida com Deus, porque o que vier para te apagar vai te acender mais ainda na presença do Eterno. Me ajuda a pregar. Fala para os dois crentes aí, fala para ele: esse ano nada vai te parar. Diga para ele. Do jeito que você falou, já até parou. Fala para ele: esse ano nada vai te parar. Diga, nenhuma opressão, nenhuma oposição, nenhum adversário, nenhum homem na terra e nem demônio no inferno terá poder para parar a marcha da Levec Meia. Por quê, pastor? Porque tudo que se opor contra você será para ti um combustível para que você clame cada vez mais. Irmão, um crente perseguido, que está sofrendo opressão, perseguição, ataques do inferno, rapidinho, pelo menos os sábios, eles aumentam o nível do clamor. Tem crente que depois que a prova começa, lembra até que monte existe, lembra até o cantinho da cama que orava, lembra até do jejum, lembra até que existe o livro de Naum, Sofonias. Por quê, pastor? Porque a prova, ela te aproxima ainda mais de Deus. Olha para cá, o que eu vim dizer para você é que o teu ano não será fácil. Seria um louco se pregasse isso. Vão ter batalhas gigantes, dificuldades. E aí, pastor, o que me anima? O que te anima é que cada vez mais que a coisa apertar, mais alto você vai clamar até que a tua vitória chegue. Ele clamava cada vez mais. Minha pergunta é: você vai deixar esse problema parar você? Eu não tenho como deixar. Pastor, a luta está tão difícil que eu não vou para a igreja. Vou falar baixinho, para quem passar lá fora não ouvir. Se para a gente que não quebra a campanha está difícil, imagina para quem essa hora está vendo novela. E guerra não tem que te afastar, tem que te aproximar mais ainda de Deus. Por quê, pastor? Olha para cá, olha o que a Bíblia diz. Quando a mãe está prestes a dar à luz, ela não sente carinho não, gente. Ela começa a sentir as dores. Está doendo? Eu tenho uma notícia para você. É porque está chegando alguma coisa poderosa para a tua vida. Eu queria estar aí para receber essa nessa quarta-feira. Pastor, está apertado, pastor, está difícil, pastor, está sangrando, pastor, tô com dor, tô com um problema. Tu recebe essa palavra, você está mais perto do que antes de celebrar a tua vitória, de contar o teu testemunho em Deus. Ele começou a clamar cada vez mais: Jesus. Irmão, eu imagino que esse cara arrumou nesse dia. Alguém falando: cala a boca, fica quieto, não faz isso. E ele clamou cada vez mais. E eu não sei quem vai entender, mas vai servir para alguém. Ele clamou tanto, pastor Caio, que Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, lembra, ele está no final do seu ministério. Jesus não está no Vilas de Jericó, passeando para comprar alguma coisa. Ele está terminando o seu ministério. Ele não tem tempo para perder. Porque no capítulo 11 já é a entrada triunfal. Mas quando um clamor desse chega, ele tem que parar. Está no texto: Jesus parou. Eu não sei quem vai crer nisso aqui, mas se você não crer, eu vou crer por você. Nessa noite, o céu pode estar parando para ouvir o clamor de alguém que veio para esse culto da vitória. Jesus parou.
por conta do clamor daquele homem. Eu não sei quem recebe, mas o céu pode parar para atender um pedido aqui nessa quarta-feira. O céu pode parar para atender uma oração feita aqui nesse lugar. E quando Jesus parou, pastor Renato, está no texto, mandou chamar ele. Você está aqui? Diga amém. Recebe isso então. Jesus parou porque ouviu e ainda mandou chamar. Olha para cá e recebe essa palavra. Quem começou chamando quem? O cego começou a chamar. Mas quem terminou chamando quem? Ele gritou Jesus. Ele chamou Jesus, mas depois Jesus chamou ele. Olha bem para você entender minha fala. Jesus vai chamar a tua senha. Não para você ir para a glória não, mas para a tua vitória chegar. Fala para alguém, fala para ele. Jesus vai chamar a tua senha, hein? Diga para ele. Repreende não que a vitória, diga, Jesus vai chamar a tua senha, Jesus vai chamar o teu nome. Naquele dia tinha uma multidão lá, tinha muito doente lá, tinha muita gente precisando lá, mas Jesus parou para chamar Bartimeu. Eu não sei quem vai pegar, mas se pegar, levanta as tuas mãos e abre a tua boca. Nessa quarta-feira, no mês de abril, é profético, Jesus vai chamar a tua senha para resolver alguma coisa. Irmão, de vez em quando eu ia, porque agora faz 2 semanas que eu comecei a minha dieta. Eu estou tentando emagrecer, não é uma luta fácil, mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Para todos que recebem, eu recebo para mim. Quando eu ia lá no McDonald's, nunca mais eu vou, em nome de Jesus. Pastor Renato, quando eu ia lá tem 2 telas, uma tela é assim, preparando, e outra tela é assim, pronto. BK, a mesma coisa, só que o BK bota o teu nome ainda. Irmão, quando o meu nome no McDonald's era chamado, eu tinha alegria. Imagina o céu falar, vou chamar você para resolver isso. Eu não sei quem pega, mas vai servir para alguém. Quando ele chama, não tem porta fechada. Quando ele chama, não tem doença. Quando ele chama, não tem divórcio. Quando ele chama, não tem demônio. Quando ele chama, não tem doença terminal. Quando ele chama, não tem desemprego. Quando ele chama, não tem vício nenhum. E ele vai chamar alguém nesta semana para resolver alguma coisa ao teu favor. Quem recebe essa palavra e pode dar um grito melhor que esse aí? Vai te chamar. Quando ele chama o cego, eu imagino os caras que mandaram ele calar a boca, falando assim, aí, ei, rapaz, e imagino o cego falando, já falei que eu não vou calar a boca, vou calar mais alto ainda. Não é isso não, é que ele está te chamando. É o quê? Ele está te chamando. Olha o que o versículo diz. Marcos 10:49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Olha para cá e recebe isso. Ele não foi curado ainda, mas a palavra para ele é, levanta-te e tem bom ânimo. Eu queria uns 15 canelinhas de fogo. Finge que é amanhã de consagração. Finge que é vigília. Recebe isso aqui. Pastor, por que é que eu vou me animar e me levantar se nem curado eu fui? Pelo nome de quem chamou. Vou de novo. Ele tem que se animar e se levantar, não porque vai ser curado, mas porque o nome de quem chamou já resolveu. Jesus, Meia, não chama para fazer conta para ver se dá. Chama lá que eu vou ver se dá. Quem faz conta sou eu e você. Eu faço conta todo dia 5, todo dia 10 e nunca fecha, mas amém. Ora por mim. Quem faz conta é você. Jesus. Pastor, ele está me chamando para ouvir o meu lado, para saber. Só dele falar assim, vem, já se anima, troca essa roupa,
passa no shopping, muda essa vestimenta, porque se Ele chamou, é porque tem alguma coisa poderosa. Eu não sei se eu estou pregando para alguém ou eu estou sozinho. Eu queria alguém para receber essa palavra, mas com ânimo nessa quarta-feira. Quem está te chamando, não está chamando para ver se dá. Quem está te chamando, não chamou para fazer cálculo. Quem está te chamando, já tem nas mãos dele tudo que você precisa. Já tem nas mãos dele tudo que o Meyer precisa para resolver a tua história. Fala para alguém aí, se anima hoje. Fala para alguém. Do jeito que você falou, nem você tá. Fala para ele, se anima hoje. Diga, reage hoje. Fala para ele, se anima agora. Porque quem te chamou é dono de maio, é dono de junho, é dono de julho, é dono de agosto. Já está lá no teu dezembro, já tem alguma coisa pronta ao teu favor. Ele já resolveu. Fala para ele, se anima. Levanta-te, porque Ele te chama. O versículo 50 diz assim: lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Olha para cá, Meyer. O que era a capa? Sabe melhor do que eu que a capa era dada por Roma. Roma dava a capa para que mendigos pudessem fazer isso da melhor forma, autorizada. Os mendigos autorizados eram aqueles que possuíam a capa. A capa dava para eles permissão, era o alvará para que pudessem mendigar. O que me estranha é que ele não foi curado, mas já largou a capa para trás. E por que ele largou a capa, pastor? Porque ele confia em quem está o chamando. Se ele fosse um membro lá da onde eu congrego, ele ia falar assim: vou levar a capa, porque se der errado, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou levar a capa, porque vai que ele não consegue fazer. Não, ele falou, capa, fica para trás. Por quê? Com a capa eu tenho esmola, mas com ele eu tenho testemunho, com ele eu tenho virada, com ele eu tenho história mudada. Olha para cá, vai apertar, mas dá um glória para fingir que não é com você. Ninguém vive o que Deus tem para dar sem deixar nada para trás. Você nunca viverá o que Deus tem para você sem largar coisas no meio do caminho. Pastor, isso é bíblico? Não sei, pergunta para Abraão. Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais. Depois a gente conversa, Abraão. Aquele que quer vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Pedro, em Lucas 5, deixou uma rede lotada de peixe para trás. Você nunca viverá a plenitude do que Deus tem para ti, sem que você deixe nada para trás. Tem que renunciar a alguma coisa. Quando ele deixa a capa, pastor Renato, ele vai até o mestre e Jesus faz uma pergunta perigosa. Fala para alguém aí, ele fez uma pergunta perigosa. Fala para esse que está do seu lado, fala para ele. Se Jesus faz essa pergunta nos dias de hoje, irmão, olha o que ele perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu? Imagina se Jesus nessa quarta-feira, 22 de abril, 8h52, falasse assim para você: o que você quer que eu faça? Ele era só cego, pastor? Não, ele era cego e também era mendigo. Você acredita que teria gente que ia pedir dinheiro, mas não ia pedir visão? Como assim, pastor? Tem gente que ia pedir para ficar rico, mas não ia pedir para ver. Pastor, isso é loucura. Loucura não. Tem gente entrando nos cultos como esse e pedindo coisas que querem, mas que não precisam. Jesus não atende teu luxo, atende a tua necessidade.
É por isso que orações que você faz, algumas não são respondidas, porque você está pedindo coisas que você quer, não que você precisa. E o céu não troca e não negocia necessidade por nada. Pastor, isso é bíblico? Pensa comigo aqui. Em Mateus 4, 40 dias e 40 noites ele ficou de jejum. Cristo. Você lembra disso? Sim ou não? Lembra não? Sim ou não? Quando acabou o jejum, os anjos desceram e deram o que para Cristo? Alimento, comida. É o que, pastor? É comida. Porque ele estava com fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Eu estou há 40 minutos, já estou aqui desesperado. Eu não posso comer nada, porque eu estou de dieta. Cheguei em casa, salada e frango grelhado. Só Deus na minha vida, mas amém. 40 dias. Olha o que o céu vai trazer para ele. Comida. Lucas 22, 39 em diante. Ele estava no final da sua vida ministerial. E orando no Getsemane, ele começa a suar sangue. E os mesmos anjos vão descer. Com comida, pastor? Não. Com consolo. Não dá para pedir comida quando se está triste e nem pedir consolo quando se está com fome. O céu sabe o que vai te entregar no momento certo. Não ore por coisas que você quer, mas que de fato você não precisa. Você quer ver uma oração que eu fazia e era uma oração de tolo? Eu pedia para Deus um carro sem ter carteira. Deus não me deu. Você não pode orar por coisas que vão pular a etapa da sua vida. Ore pelo que você precisa. Nessa quarta-feira, a minha oração é que você ore pelo que você precisa. Quem ora pelo que precisa será atendido pelo Deus Todo-Poderoso. Na oração do Pai Nosso, você lembra da oração do Pai Nosso? Duas coisas me chamam a atenção. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada. O que é isso, pastor? Necessidade. Você lembra como é que Deus tratou do povo no deserto? O maná caía todos os dias. E era para aquele dia somente. Ore pelo que você precisa. Só tem um segundo detalhe que me chama a atenção no Pai Nosso. É que ele ensina a falar assim: assim na terra como é no. Assim na terra como é no. No céu tem câncer. No céu tem enfermidade. No céu tem desemprego. No céu tem dor. Então ele está ensinando você a querer viver a vida que o céu tem para a tua história. Não queira viver os teus sonhos, queira viver o plano do céu para a tua vida. Porque quem vive esse plano encontra em Deus a melhor coisa que pode encontrar. E para terminar, senão eu não volto. Olha o que o versículo de número 51 diz: que queres que eu te faça? Respondeu o cego dizendo: mestre, que eu torne a... Você está aqui ou já foi? Que eu torne a... Ou seja, ele não nasceu assim. Ele nasceu enxergando. Mas por alguma circunstância que o texto não nos mostra, ele ficou cego. Ele não quer nada novo. Ele só quer ver alguma área da vida dele que funcionava, voltando a funcionar. Você está aqui? A oração de alguém nessa quarta-feira, Deus não fala com cadeira, fala com gente. A oração de alguém é essa: pastor, eu não queria nada mirabolante, só queria que essa área da minha vida voltasse. Eu tenho uma notícia para você: haverá restauração para a tua vida. Porque algumas áreas da tua história vão tornar a ser como eram, para a glória do nome de Deus. Fala para 3 aí: ai, pregador chato, manda eu falar toda hora, sou chato e esse ano ainda eu vou voltar. Fala para 3 aí. Maria, como que fala assim? Vai voltar a funcionar para a glória de Deus. Fala para ele.
Do jeito que você falou, não volta nada. Diga, vai ser restaurado para a glória de Deus. Diga, vai cantar de novo, vai pregar de novo, vai sentir Deus de novo, vai ter amor de novo. Alguma coisa vai voltar para o seu lugar. Quem pode abrir a boca nessa quarta-feira e dar um grito melhor que esse aí? Que eu torne a ver. E o versículo 52 diz assim, eu terminei. Então Jesus lhe disse, vai, a tua... Você lembra do que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não o quê? Que não se vê. Ele era o quê, gente? Tem algumas que ele não podia, era ver. Mas tinha uma coisa nele que funcionava, era a fé. Ele não podia ver, mas a fé dele o fez enxergar que tinha chance de ser curado. Você nunca viverá milagres que a tua fé não te viu neles ainda. Olha para cá. Como assim, pastor? Você nunca vai dirigir um carro que a tua fé não te viu dentro dele ainda. Você nunca vai morar numa casa que a tua fé não te viu dentro dela ainda. Você nunca vai ter um emprego, uma empresa que a sua fé não te viu dentro dela ainda. Gente, crer é de graça. Quem está pregando aqui é nascido e criado num lugar chamado Vilar dos Teles. E foi em Vilar dos Teles, onde não tem nada, só tem a ver com Vilar dos Teles. Lá em Vilar dos Teles, recebi as maiores profecias da minha vida. Tinha dinheiro, pastor? Não tinha e ainda não tenho. Pastor, eu recebo. Pastor, tinha nome? Não tinha e ainda não tenho. Mas como crer? É de graça? Eu acreditava. E para a glória de Deus, já pude pregar em mais de 4 nações desse mundo. Por quê, pastor? Porque quando eu não tinha nada, eu tinha fé. O que Deus quer nessa quarta-feira não é que você tenha tudo. É que no mínimo você tenha fé. Tem fé? Então recebe aí. Pode ir, que a tua fé te salvou. Não, isso aqui é uma profecia para alguém que entrou nessa quarta-feira na Devec Meyer, crendo nessa palavra. Vai que a tua fé já curou, vai que a tua fé já abriu, vai que a tua fé já resolveu, vai que a tua fé já restaurou, vai que a tua fé já libertou, vai que a tua fé já alcançou, vai que a tua fé vai colocar tudo no lugar. Pastor, eu não tenho recursos, pastor, eu não tenho dinheiro, pastor, eu não tenho nome, pastor, eu não tenho contato. Deixa isso para lá. Tem fé? Tenho. Então se prepara para a maior virada da tua vida, se prepara para a maior vitória da tua história, se prepara para o maior testemunho que essa igreja já ouviu. Eu queria um crente louco como eu, para não levantar uma, mas as duas mãos essa noite, abrir a sua boca e encher esse lugar de glória, porque a tua fé te salvou. Tenha fé. Você só precisa ter fé. Agora, tem gente que aqui não, só lá no recreio, que é tão ruim que nem fé tem. Vai virar e fala assim, sei não, hein? Esse governo aí não vai virar nada. Ó, vai ter festa na tua casa. Que festa? Não, irmão, tenha fé. Eu prefiro ser chamado de louco, de empolgado, de animado, do que ser um cara sem fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé que um dia eu vou levar o Theo na Disney, ou ele pode me levar lá, se Deus quiser. Melhor você me levar, tá? Tá morando no meu bolso, um dia eu vou morar no seu. Pastor, o senhor tem visto para ir na Disney? Não, mas eu tenho. Um dia eu vou na África conhecer meus primos. Tem dinheiro, pastor, para ir lá? Não, mas eu tenho. Não, nossa vida é baseada toda na fé. Conta de crente não fecha. Pastor, na minha vida tudo está encaixado. Me passa a receita. Na minha, tudo na base da fé.
Você faz 60 parcelas, não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ou só eu que faço isso? Por quê, pastor? Porque você tem fé. Quem tem fé alcança vitórias. Quem tem fé vive. Alguém tem fé aqui no meio? Eu estou sozinho. Quem tem fé conta testemunhos para a glória de Deus. Vai. Eu não sei como é que você entrou nessa quarta-feira aqui. Pastor, tudo que você está falando para mim é balela. Eu não creio em nada disso. Para mim, evangelho é sofrer, chorar e sofrer até ele voltar. Então sofra sozinho. Mas para quem tem fé, tem vitória a caminho da tua casa, tem libertação a caminho da tua família, tem resposta a caminho do teu endereço, tem virada para a tua família. Vai, porque a tua fé te salva.